Eu quero enaltecer, Matheus Dalpiaz, os pontos fortes. Eu quero enaltecer os pontos fortes. Eu quero enaltecer a positividade. A gente ganhou o Grenal ontem, gurizada, 2-1 para nós, e poderia ter sido muito mais. Vitória no Grenal 4-3-8. Matheus Dalpiaz, o Grêmio começou ontem com o Vijaçante, né? Naquele meio ali. Eu falando do meio para frente, ainda mantendo o mesmo assunto do Léo. Mas assim, Vina jogou, Cristaldo jogou, Soares jogou. E naquele trio um pouco mais de trás, o PP, que é um jogadoraço, que eu nunca abri mão do PP em nenhum comentário que eu fiz, sempre quis o PP no time, nunca falei que ele ia sobrar. PP, Bitelo, que ontem jogou muito, só que perdeu os gols, mas teve aquela peça, o Vijaçante ali. E aí o Renato falou isso na entrevista também, deixa eu ver se eu separei exatamente essa fala. Não, acho que não separei essa fala. Mas ele fala algo relativo a isso, tá? Que ele começou jogando com o Vijaçante porque o Carbacho estava com um desgaste físico, estava sentindo um pouco uma sequência e tal. E aí ele começa com o Vijaçante. Só que o Vijaçante tem alguns lances ali de chegada mais forte e aí ele se envolve naquele lance que ele fica caído, sentindo muita dor e tal. E naquele momento o Renato olha assim, logo no começo do jogo, tá, deu, sai Vijaçante e vem Carbacho, entra aí Carbacho. Eu não sei exatamente o que motivou, tá, a saída do Vijaçante, porque a princípio eu não sei se ele tem alguma coisa ou não cheguei a ver se tem alguma questão clínica, acho que não, tá? Mas a princípio ele saiu de boa do clássico e entrou o Carbacho para dar uma ajeitada nesse meio campo, Matheus. Pô, Guris, vamos por partes. A galera segue criticando muito o Renato. Eu acho que o Renato merece, sim, algumas críticas. Mas, porém, todavia, contudo, entanto, não obstante, a gente precisa lembrar, eu tô dizendo muito essa frase, eu vou tentar mudar um pouquinho isso aí, tá? Mas o que acontece? O desenho, a ideia de jogo, a estratégia do Grêmio tá seguindo. Tanto que o Grêmio teve finalizações ontem. O Grêmio teve chegada na área, tá? Não é... Tem cruzamento para a área? Tem, mas não é aquele cruzamento que só tem que chegar na linha de fundo ou do lado da área para cruzar. Tem o cruzamento de antes. O Bitelo faz aquele lance que o Ferreira perde, é um cruzamento que ele é de antes da entrada da área. Ele é de antes, ele é de fora, do corner fora, que ele coloca a bola e dá certo. Movimentação, penetração, e assim, eu acho que o Renato tá gerindo, por exemplo, muito bem os laterais. Porque hoje nós temos 2 laterais com capacidade de ser titular. E assim, me surpreende muito que o João Pedro tá jogando. O João Pedro entrou muito bem. O João Pedro, César, mas Matheus, eu tô falando de meia, por que tá falando de lateral? Porque o João Pedro ajuda muito os meias nesse tipo de jogo. Quando ele abre na lateral, ele aprofunda o jogo, ele permite que os meias consigam se concentrar mais aonde? No meio. E aí, com concentração ali, aumenta a capacidade e o povoamento do meio campo. E repito, todo jogo de futebol se ganha no meio campo. Tá, Matheus, então vamos fazer 0, 10, 0. Quer fazer, beleza, faz como tu quiser, mas dentro desse 0, 10, 0, tu não vai colocar os 10 em linha. Tu vai ter que colocar uns mais na ponta, tu vai colocar uns mais à frente, uns mais atrás. Então tu vai fazer mais ou menos um esquema com defensores, meias e mais avançados ali. Então o Grêmio achou uma forma de jogar. Isso para mim tá consolidado, tá claro. Já vinha se consolidando, era o último teste contra o time de de maior grau de competitividade. Tá? Não só para o seu clássico, mas pelo Inter estar em Série A, então a competitividade aumenta muito, né? Mas de novo, nem tudo são flores. Mas a gente tem que, mas sim, é muito importante isso que o César falou. Vamos ser positivo, porque a vitória ela consolida isso. Ela consolida a ideia de jogo. O que não dá é para fazer o que o Renato fez no começo do jogo. No começo do jogo não tem aquela mesma ideia, César. Mas ao longo do jogo o Renato enxerga. Cara, se eu mudar essa ideia aqui, se eu voltar à minha ideia anterior, que eu tava usando nos últimos jogos, vai dar. Mas aí tem uma peça fundamental para essa ideia acontecer. Ah, Matheus, é o PP? Tu falou bem? Não é bem o PP. É o Bitelo. O Bitelo tá jogando muita bola. Começo de ano do Bitelo é fundamental. Ah, o Vina, que o Ober falou. O Vina também ajudou muito nessa conexão de meio-ataque. Né? O movimento aparece. Mas ontem eu e Babiton fizemos o mesmo comentário diversas vezes. O que o tal do Cristaldo tá jogando de bola, vocês estão de palhaçada comigo.
O Cristaldo merece todos os elogios, porque o Cristaldo está vindo numa crescente, gurizada. Ele começa, engatilhando, dando pá, não entrou, não disse ao que veio. Claro, porque a primeira estreia do cara que a gente tava mais esperando, o cara mete 3 gols em 20 minutos. Então é óbvio que a gente quer esperar que todo mundo estreie bem, mas a estreia normal é o que o Cristaldo tá fazendo. Começa a ir devagar, entendendo como é que é o jogo, se readaptando, E tem números. entendendo os colegas, Só um evoluindo, ponto- evoluindo, até chegar na bola imensa que ele jogou no Grenal ontem. São 9 jogos, 5 assistências e 3 gols de Cristaldo. Só para colaborar com a fala do Dalpiaz. Praticamente uma participação em gol por jogo. Exato. Praticamente. São números muito bons. Porque ele participa, né, para ajudar o time, né? Absurdo. Né? E vamos lá, esse início de temporada do Grêmio, pelo menos as contratações que foram feitas, vamos lá, vamos pegar muito brevemente. Bruno Vini, quando jogou bem. Fábio, só um rapidinho aqui o comentário do Gustavo Chicora Ferreira, já estou igual o panetone de Natal, todo cristalizado. Muito bom. Foi bem. Já tem meu voto. Já favorita esse. Favoritei, tá ali. É muito engraçado o Babto tentar rir e falar ao mesmo tempo, cara. Sensacional. Não tem como, cara, acho que eu vou morrer. Ainda mais falando de frutas cristalizadas que contêm açúcar. Olha só, Vai. rapidinho, bem brevemente, tá? Bruno Vini, quando jogou bem. O Fábio, eu tô gostando das atuações do Fábio. João Pedro entrou muito bem. O Vina, desde a sua estreia, tem jogado bem. Cristaldo, Carbacho, PP, Luiz Soares, nem se fala. Talvez dessa lista toda aí dos reforços, dos que têm jogado mais, o Reinaldo seja o mais abaixo, mas eu ainda tô achando ele regular. Não tô achando ele mau jogador, tá? Talvez dessa lista dos que mais tem jogado, é o que menos tem mostrado futebol. Talvez dá pra dizer assim, porque o Galdino tem jogado pouco, o Gustavinho tem jogado pouco em quantidade, mas nem em qualidade, é em quantidade mesmo. Então, os reforços que o Grêmio trouxe, todos eles se encaixaram na ideia de jogo do Renato Portaluppi, estão mostrando bom futebol, estão mostrando a que vieram, e eu acho que isso é um ponto positivo no momento de que a gente criticava tanto o Grêmio, não sabia contratar. De novo, eu entendo que é muito cedo pra gente já ficar todo empolgadaço, mas os jogadores que o Grêmio trouxe todos eles estão jogando bem. E tanto é que a gente tem hoje uma dificuldade imensa para definir quem é que vai ser titular nesse meio campo do Grêmio. É verdade. Já tinha Bijacante e Bitelo jogando bem, e aí todo mundo que entrou tá jogando bem, pô. Vai fazer o quê? E um último parênteses, tá? Principalmente para quem tá criticando o Renato pela escolha que fez no momento em que tava ganhando o jogo, colocar um volante a mais, tudo bem, reclamamos do fato de ser Thiago Santos. Ponto. Não deveria ser Thiago Santos? Não. Não tem outro jogador também para colocar? Não. Dito isso, para quem tá criticando o Renato por essa escolha, por essa ideia de jogo naquele momento de fechar um pouquinho a casinha e segurar o resultado, vamos pensar do outro lado rapidinho. Os caras entraram em campo com Johnny e Baralhas, meu irmão. Se tá ruim para nós, imagina pros caras, bicho.